Olá, turma do primeiro ano, bom dia! Vamos iniciar nossa segunda videoaula desse sábado letivo, 28/11, com a aula de matemática. E hoje nós vamos aprender sobre interpretação de tabelas e gráficos. Mas antes, vamos saber para que servem as tabelas e os gráficos. Eles servem para organizar informações de pesquisas. Então, determinadas pessoas gostam de fazer qualquer tipo de pesquisa, da pesquisa mais simples até a pesquisa mais assim complicada. E as pessoas, para colocar essas informações, os resultados de forma mais organizada, geralmente se fazem tabelas ou gráficos para ilustrar melhor a pesquisa, certo? Então, as tabelas e os gráficos estão presentes no nosso dia a dia, nos noticiários, nos jornais, livros. Podemos organizar informações, verificar resultados, comparar quantidades de uma forma mais rápida. Então, as tabelas e os gráficos, eles nos passam, né, essa informação de forma mais rápida, de forma mais ilustrativa, como forma de organização e também para verificar os dados, né, ou seja, os resultados, e comparar também quantidades. Através das tabelas e dos gráficos, nós podemos também saber a diferença de quantidades, ou seja, a comparação de quantidades. Quem tem mais, quem tem menos, se foram iguais, né? O resultado da pesquisa. Então, vamos aqui ver alguns exemplos, certo? De pesquisas de tabelas e gráficos. Vamos iniciar aqui pela tabela. Aqui foi feita uma pesquisa em um grupo familiar de frutas preferidas. E as frutas que foram estabelecidas foram apenas 3. Foi a banana, a maçã e a laranja. Certo? Então, 3 pessoas dessa família votaram na banana como fruta preferida. Então, 3 pessoas têm como fruta preferida a banana. Uma pessoa tem como fruta preferida a maçã. E 4 pessoas têm como a fruta preferida a laranja, certo? Então, aqui nessa pesquisa, essa pesquisa foi feita por uma determinada quantidade de pessoas. Como nós sabemos disso? Então, observando o total de votos. Se 3 pessoas votaram na banana, então nós colocamos aqui 3, né? 3 pessoas, mais uma pessoa que votou na maçã, mais 4 pessoas que votaram na laranja. Então, nós podemos fazer aqui a soma. 3 mais 1 é igual a 4. E 4 mais 4 é igual a 8. Então, essa pesquisa foi feita com 8 pessoas, certo? Então, 8 pessoas participaram dessa pesquisa, tá bom? Sendo que a fruta que teve mais votos foi a laranja, tá bom? E a fruta que teve menos voto foi a maçã, tá ok? Toda tabela, né, ela deve ter um título, assim também como o gráfico. Também todo gráfico tem que ter um título. E qual é o título dessa tabela? Frutas preferidas, certo? As tabelas são formadas por linhas, ó, vocês observem aqui que tem linhas, tá bom? E colunas, tem 2 colunas. Tá bom? Então, toda tabela tem que ter título, toda tabela é formada por linhas e colunas, tá bom? E a partir das tabelas é que nós podemos criar os gráficos, certo? Os gráficos também nos dão de forma mais rápida os resultados das informações que constam na tabela, certo? Na tabela, nós falamos que é formado por linhas e colunas. Aqui no gráfico é formado por linhas, certo? Essas linhas, geralmente elas são cruzadas. Ó, observe nesse gráfico aqui. Nesse gráfico, em vez de contar, né? Botar o número no caso da tabela, colocar o número de pessoas que votou em tal fruta, no gráfico ele já traz esses números aqui desse lado. Sempre aqui, ó, desse lado aqui é o total de pessoas, certo? Dos familiares. E aqui sobre a pesquisa, que no caso aqui foi as frutas,
certo? Então, o gráfico ele é formado por essas linhas assim, tá bom? Nesse formato. E o título também, certo, desse gráfico é frutas preferidas, tá certo? Então, no gráfico ele já traz os números, tá bom? E já traz também o nome aí, no caso dessa pesquisa foi de fruta, ou seja, o nome das frutas que entraram na pesquisa. E depois é constatado o total de votos através de barras, tá certo? Cada uma dessas barrinhas é um voto, certo? E aí vai formando, né, uma barrinha, cada quadrado, na verdade, é um voto. E aí, quando forma a barrinha, é que forma aí a quantidade de votos que no caso aí dessa pesquisa, que cada fruta recebeu. Vamos ver aqui, a banana, ela recebeu 3 votos. Nós vamos observar aqui nessa barrinha amarela, que tem aqui, ó, o nome banana, certo? E como é que eu sei que ela recebeu 3 votos? Basta contar cada um desses quadrinhos. Ó, aqui tem 1, 2, 3. Então, aqui ela recebeu 3 votos, certo? A maçã, aqui a próxima, recebeu quantos votos? 1. Só tem um quadrinho. E a laranja recebeu quantos votos? Ó, 1, 2, 3, 4, certo? Então, tem 4 quadrinhos. Isso quer dizer que tem 4 votos, certo? Então, aqui é o gráfico. Uma forma mais ilustrativa de passar as informações, de forma também mais rápida. Agora, se você quiser chamar o seu papai e sua mamãe para poder lhe ajudar agora nessa interpretação de gráficos que nós vamos fazer. Eu vou mostrar para vocês vários tipos de gráficos e vocês vão ter que dizer a resposta certa do que cada um dos gráficos vem perguntando, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos um gráfico e é um gráfico que fala de animais, certo? Mas não é qualquer tipo de animais, são animais marinhos. Aqui, ó, o nome dizendo aqui no gráfico. Animais marinhos e aqui é o número de animais, certo? Então, vamos aqui. A pergunta é a seguinte: que animal marinho existe em maior quantidade, em maior número na praia? Eu vou repetir a pergunta. Que animal marinho existe em maior número na praia? Qual que tem em maior quantidade aí na praia? Nós temos aí, ó, quais são os animais que o gráfico mostra? Ele mostra aqui o cavalo marinho, né, a ostra, o caranguejo, certo? E o caracol marinho, certo? Então, aqui tem o cavalo marinho, o caracol e a ostra e o caranguejo. Mas aqui a pergunta, ele diz assim, tem 3 alternativas aqui. Qual é o que tem maior quantidade? É o caranguejo? É o caracol marinho? Ou é o cavalo marinho? Qual é o que tem maior quantidade? Basta observar a barrinha, certo? Ó, o cavalo marinho recebeu quantos votos? 1 voto, certo? Que aqui no caso simboliza 3 cavalos marinhos. Aqui no caracol tem quantos? Tem quantos quadrinhos? Tem 1, 2, 3. Esse 3 aqui quer dizer que ele tem, ó, 9. Tem 9 caracóis marinhos, né, nessa praia. E aqui a ostra tem, ó, 1, 2, que quer dizer que tem 6. E o caranguejo tem quantos? 1, 2, 3, 4. Que quer dizer, na verdade, que tem 12 caranguejos. Então, qual o animal que existe em maior quantidade na praia? É o caranguejo, não é isso? Aqui, ó, o caranguejo, ele tem maior quantidade, ó, que ele tem 12, tá certo? Tem o maior número. Os outros é 9, 6, 3. Então, esses números são menores que 12. Vamos agora aqui a outra pergunta. Qual é o meio de transporte com mais passageiro? Aqui já é sobre meios de transporte. Temos aqui o meio de transporte, o caminhão, o avião, o balão e o carro, certo? E aqui é o número de passageiros. Temos 5, 10, 15 e 20, certo? Então,
Qual é o meio de transporte com mais passageiros? Qual desses meios de transporte tem mais passageiros? É o balão, é o carro ou é o avião? Qual é o que tem maior quantidade? É o avião, não é isso? Ó, que tem 20 passageiros. O caminhão tem apenas 15, o balão tem apenas 10 e o carro apenas 5. Então, o que tem maior quantidade é o avião, certo? Que o avião, tá bom? A barrinha dele, ó, é maior do avião, que é indicado 20 passageiros. Vamos agora aqui. Qual é o objeto que salva vidas tem em menor número? Qual é o objeto aqui? São objetos, né, de salva-vidas. Nós temos aqui a boia, ele pergunta se é a boia, se é o colete de salva-vidas ou é a prancha de surf. Qual é o objeto que os salva-vidas têm em menor quantidade? Qual deles? Ó, temos aqui o colete, tem 6, né? Aqui tá a primeira barrinha do colete, tem 6. Esse outro aqui, eu acho que quer representar aqui a pessoa, nessa blusa aqui, a pessoa, ou seja, o salva-vidas. Tem 8 salva-vidas na praia. E aqui a prancha tem 2 e a boia tem 4. Então, qual é o que tem menor número? Certo? O objeto, qual objeto que salva-vidas tem em menor número? Nesse caso aqui é a prancha, certo? Porque a prancha só tem 2, certo? Só tem 2. Então, a prancha tem em menor quantidade, tá certo? Só tem 2, tá bom? Agora, vamos aqui a outra questão do gráfico. Quantos leões existem no zoológico? Ele quer saber quantos leões. Aqui ele traz alguns animais. Ele traz o macaco, o urso e o leão, certo? Mas ele está perguntando aqui quantos leões tem no zoológico. Então, tem quantos leões no zoológico? Temos, vou marcar de novo. Temos aqui quantos? Temos 5 leões, certo? Temos 5 leões. Aqui ele está perguntando já especificadamente a quantidade de leões, não a quantidade em maior número no zoológico, certo? Se fosse a quantidade em maior número no zoológico, seria o urso, mas ele está perguntando sobre os leões, tá bom? E agora aqui, ó, quantos pássaros verdes existem? Aqui nós temos alguns pássaros, o azul, o verde e o vermelho, certo? O azul temos quanto? Temos 30. O verde temos 20 e o vermelho temos 40, certo? Então, mas ele está perguntando aqui só quantos pássaros verdes tem. Então, quantos pássaros verdes tem? Temos 20 pássaros verdes, tá bom? O verde é só 20, tá certo? Então, parabéns, né? Você ganhou, você acertou. Tenho certeza que você acertou todas as respostas dos gráficos. E agora chegou nossa hora da atividade. Pegue o material impresso de vocês, certo? Com a data 28/11, tá bom? E nós vamos fazer aqui algumas questõezinhas, tá bom? Tanto falando sobre gráficos, como também revisando aí a adição, tá certo? Na primeira questão diz assim: animal de estimação que o primeiro ano gostaria de ter. Então, aqui na turma do primeiro ano, foi feita uma pesquisa sobre os animais de estimação que eles gostariam de ter. A primeira pergunta que ele faz aqui é o total de votos, certo? Então, aqui faltou a quantidade de votos que teve. Cada quadrinho desse representa uma pessoa, ou seja, o total de votos que teve nessa pesquisa, tá bom? Então, fica aí a dica, que esses quadradinhos representam uma pessoa, cada um desses quadradinhos. Aí, logo abaixo, ele pergunta: qual animal teve mais votos? Qual desses animais teve mais votos? Aí, você vai contar aí, observar no gráfico qual o animal que recebeu mais votos. No outro lado tem assim: qual animal teve menos votos? Teve um aí que teve bem pouquinho voto. Qual foi? Aí, ele continua perguntando: qual animal teve 6 votos? Teve um animal aí que recebeu 6 votos. Qual foi ele?
o outro. Quantos votos teve o peixe? O peixe recebeu quantos votos? E, por último, sobre o gráfico, vem falando assim: qual animal você escolheria? Desses animais aqui do gráfico, tá certo? Qual desses animais do gráfico você escolheria? No outro lado, diz assim: probleminhas, né, de adição. Numa fazenda havia 8 vaquinhas e 3 bois. Quantos animais a fazenda tinha no total? Então, você primeiro, né, vai fazer armar a continha. Ele pergunta aí, primeiramente, havia quantas vaquinhas? Havia 8, não é isso? Então, e havia quantos bois? Mas havia, numa fazenda, havia vacas e bois, certo? Havia 8 vaquinhas e 3 bois. Então, você vai fazer uma adição, não é isso? Que ele quer saber a quantidade total. Então, 8 mais 3 é igual a quanto? Ó, vamos fazer aqui palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 3. 1, 2, 3. Agora, vamos contar aqui, tá certo? Vamos contar quanto é 8 mais 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nessa fazenda havia 11 animais no total. Então, você vai ter que armar a continha e depois colocar o resultado, tá certo? Na outra questão diz assim: o aquário que Alice possui 5 peixes. O aquário de Alice possui 5 peixinhos dourados e 4 peixes palhaço. Quantos peixes no total a Alice tem? Você vai armar a continha e depois contar a quantidade de peixes que ela tem. Na outra questão, Pedro tem 7 carrinhos e Fábio tem 6. Juntos eles têm quantos carrinhos? E na última questão diz: Lara comprou uma boneca de R$9 e uma bola que custou R$5. Quanto ela gastou? Aí você vai colocar o resultado total aí do gasto dela nesses 2 brinquedos, tá certo? Então, essas foram nossas atividades de hoje. Bons estudos e até a próxima semana. Tchau!